Essa aí é para vocês, dorameiros aí que acham que a Coreia do Sul é perfeita. Pois é, não é perfeita. Eu tô brincando, tá, gente? Eu sou dorameiro, já falei aqui também em outros momentos, mas vamos falar de coisa séria. Então, o presidente da Coreia do Sul decretou uma lei marcial que tira todas as liberdades da Coreia do Sul. Todas. Isso hoje, tá? Tirou todas. O objetivo desse vídeo é aqui explicar para vocês, como a gente sempre tem feito, explicar para vocês por que ele fez isso, o que é uma lei marcial e quem que é esse presidente da Coreia do Sul. Tá? Então a gente vai ver atores, ver pessoas, ver tudo aqui, tudo. Então, sem mais delongas, já vamos aqui para a nossa imagem, tá bom? Desculpem. Vamos lá, o que está acontecendo? Primeira coisa, vamos trabalhar aqui com o que está acontecendo na Coreia do Sul. O presidente da Coreia do Sul, o Yoon Suk Yeol, desculpem a pronúncia, eu sei que tem gente que não gosta, às vezes a gente erra a pronúncia, mas whatever. Ele decretou lei marcial no país nessa terça, dia 3 de dezembro de 2024. Calma que a gente vai entender o que é a lei marcial e qual que é a lei marcial da Coreia do Sul, porque os países, cada um pode ter uma lei marcial diferente. A medida, agora, ponto importante, a justificativa da lei marcial que a gente vai explicar aqui. Ela foi adotada para eliminar cidadãos pró-Coreia do Norte no país, bem como espiões da Coreia do Norte. Vamos lá. Ele tem um discurso, quando ele foi eleito, ele está no poder desde 2022, um discurso muito forte contra a Coreia do Norte. Tá? É muito importante que vocês saibam que aqui ele está utilizando o conceito histórico, porque Coreia do Sul e Coreia do Norte tiveram uma guerra, a Guerra das Coreias, certo? Tem vídeo aqui no canal. Se eu achar, se eu lembrar, eu deixo aqui no card para vocês aqui que a gente contextualiza tudo nessa aula. É uma aula, tá? Sobre a Guerra das Coreias. Ela acontece entre 1950 e 53, certo? A Coreia do Norte teve apoio, por exemplo, da China e quase que ela toma todo o território e transforma tudo ali no socialismo. Só que um ponto importante, você tem, por exemplo, a Coreia do Norte, ela identifica a Coreia do Sul como inimiga, identifica o Japão como inimigo, porque o Japão dominou a Coreia por muito tempo, desde o final do século XIX, entrando no século XX. Muito importante, essa guerra ela não teve uma declaração, uma assinatura de tratado de paz até hoje. Então considera-se que Coreia do Norte e Coreia do Sul estão em guerra até hoje. O que a gente tem é uma trégua, tá? Uma trégua militar. Lá no paralelo 38, por exemplo, que é uma área não militarizada, ali você não pode ter atividade militar, porque você ofende o outro país, você oferece um risco. Vão lá assistir, por exemplo, Pousando no Amor, né? Fala um pouquinho, mostra um pouco da região. Mas, enfim, nessa região aqui que a gente está falando, então existe uma trégua, mas não um acordo de paz. E o presidente da Coreia do Sul, Yoon Suk Yeol, ele é extremamente crítico à Coreia do Norte. E aí ele vai lá e decreta uma lei marcial. Mas o que é uma lei marcial? Vamos primeiro olhar no geral, para que todo mundo fique aqui entendendo. Uma lei marcial é uma lei declarada pelo presidente que não passa por apreciação do Congresso, ou seja, não passa por aprovação do parlamento, do poder legislativo. Tá? Mas, professor, isso está contido em Constituição? Tá. Na Coreia do Sul, tá. Ela é garantida pelo artigo 77 da Constituição do país e o objetivo dela é manter a ordem e a segurança pública do país em tempos de guerra. Por isso que eu falei que ele utiliza do contexto histórico, porque não há um processo de declaração de paz entre Coreia do Norte e Coreia do Sul, mas também não tem atividade militar de um lado para o outro. Por isso que ele é questionável. Por isso que essa lei marcial está sendo questionada. Então, eles estão historicamente em guerra, mas não há uma atividade. Existem sim atividades, por exemplo, vocês viram, para quem acompanha o noticiário, as coisas todas, sabe que existem hostilidades de um lado e do outro. Existem, por exemplo, mostra de arsenal bélico. De outro lado, por exemplo, você tem recentemente você teve acusações da Coreia do Sul que a Coreia do Norte jogou lixo na Coreia do Sul, né? Jogou fezes e tal na Coreia do Sul, e tal, mas você não tem uma atividade militar necessariamente ali, um ataque, um confronto militar. Por isso que isso é questionável.
Por isso que isso é questionável. Desde 53 você tem um processo aí de trégua entre eles, mas que eles continuam sendo inimigos. Tá? Por isso que isso é questionável. Porque isso afeta diretamente a população local, a população do país. E é uma medida impopular. E eu vou explicar por quê, porque agora a gente vai falar sobre como que está sendo aplicada essa lei marcial. É uma medida impopular e as pessoas não gostaram. A população da Coreia do Sul está desaprovando, está tendo manifestações por Seul e por outras regiões. Vamos lá então, a gente vem aqui, ó. Na verdade, ó, com a lei marcial, na verdade isso aqui já era para colocar aqui, ó. A lei marcial agora. Com essa lei marcial de agora, o que está acontecendo? Estão suspensas atividades políticas no país, incluindo o poder legislativo, quer dizer que o Congresso, o parlamento da Coreia do Sul foi fechado. O que a gente está falando? A gente está falando de uma ditadura, virou uma ditadura, tá? Nesse processo. Foram, olha só, suspensos partidos políticos, manifestações públicas de oposição e livre associação. Por exemplo, entrar num sindicato ali, está proibido. Está proibido fazer greve, está proibido se manifestar contra a medida adotada. Ou seja, o que a gente está vendo? A gente está vendo um processo de ditadura. Existem concepções acerca sobre lei marcial na Coreia do Sul. Existe lei marcial preventiva e lei marcial que é inteira, pode durar mais tempo. Nesse caso, ele está falando que é preventiva contra contra a Coreia do Norte. Só que isso está prejudicando a própria população. Ele fala assim, vamos acabar aí com a Coreia do Norte e tal. Então, o que ele faz? Ele faz uma lei marcial que tira direitos políticos dos próprios sul-coreanos, da população. Agora, tem mais coisa, tá? Não é só isso não. Qualquer tipo de crítica, atos que tentem derrubar, criticar o modelo democrático liberal sul-coreano, que é o modelo democrático sul-coreano, o modelo democrático liberal sul-coreano, só que esse modelo democrático está sob suspensão pelo presidente. Bem como disseminação de notícias falsas. Então ele fala assim, ele começa a perseguir todo mundo, tá? Então aí é ele que define o que é notícia falsa, tá? Vamos lá. Restrição à liberdade de imprensa, a imprensa passa a ser controlada, então o que dificulta notícias de dentro da Coreia do Sul para fora, porque essa imprensa ela passa a ser censurada, controlada. Profissionais de saúde que estejam em greve devem retornar ao trabalho em 48 horas e é proibido greve, é proibido se manifestar. Detalhe, ele está fazendo isso porque ele está criticando a Coreia do Norte, ele acusa a Coreia do Norte de ser uma ditadura socialista e o que ele faz? Conta para mim nos comentários. Vamos lá. E aí? O que mais que a gente tem? Tem oposição? Tem oposição à medida do governo, logicamente. O presidente do parlamento, o parlamento ele é de maioria de oposição, tá? Oposição à lei marcial, ele convocou uma reunião de urgência para debater o assunto, mesmo com o parlamento fechado. O parlamento está suspenso. Não é que ele não existe mais, ele existe, mas ele está suspenso. As suas atividades elas estão suspensas, então eles não podem aprovar nenhum tipo de lei. Mas eles estão tentando lidar com isso. O que eles têm é a aclamação popular para isso, certo? As Forças Armadas, a polícia, tudo que é braço armado do Estado está nas ruas contendo manifestações contrárias. Tem gente tentando se manifestar contra a lei marcial na Coreia do Sul. E o que está acontecendo? Você está tendo ali na Coreia do Sul repressão por parte da polícia e das Forças Armadas da Coreia do Sul contra as pessoas. Vamos lembrar que as Forças Armadas na Coreia do Sul são muito fortes. Na Coreia do Sul, por exemplo, eles têm uma política de fortalecimento de número de soldados, aí a gente está falando para evitar conflitos internos também, mas é justamente por conta da guerra com a Coreia do Norte, eles sempre se formaram mentalmente com muitos soldados, tá? Então ela é uma força militar. Agora, integrantes da própria equipe ministerial estão criticando a lei, estão se opondo à lei marcial. Então, ou seja, tem gente criticando do parlamento, da população e de dentro do próprio governo, tá? Agora, vamos lá, gente. Quem é o presidente, né? Deixa eu só corrigir isso aqui, porque isso aqui não pode passar batido, ó. Quem é o presidente?
Vamos falar um pouquinho dele aqui, porque existem escândalos também envolvendo a família do presidente, tá? Quem é o presidente da Coreia do Sul? Yoon Suk-yeol foi eleito em 2022. É o primeiro grande cargo político dele. Ele ganhou notoriedade, tá? Sendo promotor de justiça. Aqui no Brasil a gente conhece casos semelhantes, né? Sendo promotor de justiça, ganhando fama por combater a corrupção, só que combatendo a corrupção sem alívio para as pessoas que cometeram corrupção, no sentido de não ser flexível, não prezar pela flexibilidade da lei, pelos direitos da lei, na verdade, né? Não é flexibilização, os direitos da lei. E ele acabou se tornando voz dos conservadores da Coreia do Sul, tá? E ele é de um partido conservador, que é o Partido do Poder Popular. Professor, mas você falou em poder popular, então ele é socialista. Não, ele é contra o socialismo. O poder popular no sentido de ser um partido que preza pelo populismo. Então é por isso que eu falo poder popular. Tá? Eu sei que nessa parte vai ter um monte de gente aí me xingando, mas vamos continuar aqui. Durante a campanha eleitoral dele, que ele foi eleito para governar a partir de 2022, ele fez vários discursos contra a Coreia do Norte, com aquele negócio assim, imposto é roubo, vou reduzir imposto, contra a Coreia do Norte, e também discursos contra a igualdade de gênero. Ele prometeu na sua campanha eleitoral que ele ia acabar com a pasta do Ministério da Igualdade de Gênero da Coreia do Sul. Gente, você sabe que essa é uma questão muito importante, e aí quando eu falei brincando para vocês aqui que eu sou dorameiro, e sou mesmo, vocês sabem como essas questões, você percebe assistindo dorama, por exemplo, como essas questões são muito delicadas na Coreia do Sul, sabe? Essas questões são muito delicadas mesmo, sobre igualdade de gênero, justamente porque não existe igualdade de gênero, boa parte, principalmente quando a gente fala desse mundo capitalista. E na Coreia do Sul a questão é bem pesada mesmo, a relação das mulheres, por exemplo, né? Que não há uma igualdade de gênero, a relação da sexualização das mulheres, enfim, como um todo. E é importante você ter uma pasta ministerial para debater esse assunto, para promover a igualdade de gênero. Ele falou que ia acabar. Durante o governo ele enfrentou resistência, ele acabou não acabando, ele recuou em relação a essa medida de acabar com essa pasta, tá bom? Mas, vamos lá. A esposa dele é envolvida em família, né, em alguns escândalos. É nessa hora, eu sei que vai ter gente aqui fazendo comparação, inclusive com o Brasil aqui, né? Vamos lá. A esposa dele, que é a Kim Leon-hee, ela é alvo de um escândalo de 2022, primeiro ano de mandato dele, quando ela aceita de presente uma bolsa de luxo da marca Christian Dior. Ela aceitou de um pastor sul-coreano-americano, né? Mora nos Estados Unidos, mas tem origem na Coreia do Sul, que era um pastor que deu uma bolsa para ela no valor de $2.200, certo? Aí você fala, não, mas qual que é o problema dela aceitar esse presente? Existe uma lei anticorrupção na Coreia do Sul que diz que funcionários que ocupam cargos públicos, né, cargos inclusive como presidente, e os seus familiares, os cônjuges, né, eles não podem aceitar presentes acima de $750. É uma forma que o país tem, não sou eu, não é, eu estou falando do país, não sou eu que estou falando isso, é uma forma que o país tem de manter uma política anticorrupção. Esse é um dos mecanismos anticorrupção da Coreia do Sul. E ela aceitou publicamente, ela é blogueirinha, né? Então ela foi lá e filmou ela recebendo essa bolsa e guardou e não devolveu e pronto. E assim, isso gera um escândalo na Coreia do Sul porque a população olha para o representante como um exemplo. E não foi o que aconteceu. Então ele sempre tem sofrido com isso. Agora, ele barra as investigações sobre o que acontece. Como presidente, ele tem medidas autoritárias. Essa lei marcial, inclusive, ele tira essa e outras que possam acontecer também em relação a escândalos da família ou enfim. Quando ele faz uma lei marcial, ele está barrando qualquer tipo de protesto contra o próprio governo. Então ele fez uma medida centralizadora e autoritária.
mas eu quero que vocês me digam aí nos comentários o que vocês acham disso. Se vocês quiserem contribuir, vocês podem contribuir. Professor, você se equivocou em tal parte, pode falar que não tem importância, eu leio e tá tudo certo. O que não pode é ofensa, tá bom? O que não pode é ofensa. Ofensas não serão permitidas jamais. Vou ficando por aqui. Se tiver mais notícias, se tiver mais coisas aqui pra gente poder apresentar para vocês, logicamente que eu farei. Vou ficando por aqui. Amo vocês de coração. Um grande beijo. Fui!